Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês aqui neste lugar, depois de 21 anos, mais ou menos, aqui nesta área, neste território. E não sei quantos de vocês, dos que estão aqui, estiveram nesta ocasião. Quantos estavam aqui quando eu vim em 70 e o que foi? 78? 78 já se multiplicaram. E seguramente se multiplicaram em filhos também, verdade? Assim é que, vejam vocês, começamos a nos ver nesta data aqui, e vejam, ainda estamos nos vendo nesses corpos mortais, e quando tenhamos um novo corpo, nos veremos aqui por uns 30 ou 40 dias, e depois continuaremos nos vendo na ceia das bodas do Cordeiro, e depois no milênio, e depois por toda a eternidade. Assim que começamos a nos ver para continuar nos vendo para sempre, por toda a eternidade. Pertencemos a uma família e é uma família celestial. Algumas pessoas, quando escutam falar sobre os reis, digamos dos reis da Inglaterra, os reis da Espanha, os reis da Escócia, os reis de todas essas nações, e quando leem sobre também dessas nações em tempos passados, onde quase todas as nações tinham reis, e também do povo hebreu, e o rei Davi e o rei Salomão, vejam, muitas pessoas em seu coração pensam: eu gostaria de ser filho, ou se for uma moça ou uma senhora, eu gostaria de ser uma filha de um rei. Mas a boa notícia para todos nós é que somos filhos de um rei, mas não de um rei temporário, porque vejam, todos esses reis morreram. E nós somos filhos de um rei eterno, do rei dos reis e senhor dos senhores, para viver com ele por toda a eternidade, como reis e sacerdotes em seu glorioso reino. Assim é que, mais ainda do que nós podemos imaginar e do que podemos desejar em nossa alma, a bênção que nós temos. Mas, como homens normais e mulheres normais, viemos nesses corpos mortais a este planeta Terra para viver em uma etapa de prova. E agora vejam vocês, chegamos aqui e não parecemos reis, é verdade? Não temos uma coroa, não temos milhões de dólares ou de pesos e grandes propriedades, mas que temos o melhor, uma condição econômica normal aqui, alguns da classe pobre, outros da classe média e muito poucos da classe rica, e uma educação normal também. Alguns têm muito pouca educação, mas isso não lhe tira a posição que tem de filhos e filhas de Deus, de reis e sacerdotes com Cristo. E vejam vocês, viemos a este planeta Terra para sermos provados, passar por esta etapa terrena, a qual é uma experiência única. Nunca mais voltaremos a ter um corpo mortal, corruptível e temporário. Mas neste corpo viemos para sermos provados e para estarmos nestes corpos, mostrar desde o profundo da nossa alma que amamos a Deus, amamos a Cristo e o servimos, não importa que estejamos nesses corpos mortais. Servimos a Cristo nas boas, mas também nas más. Servimos a Cristo, não importam os problemas que tivermos em nossa vida. Recordem que Deus passou o povo hebreu pelo deserto para prová-los, e para que saísse do seu coração o que havia dentro, se iriam servir a Deus ou não iriam servir. E agora nós estamos passando por esta vida terrena, como o povo hebreu passou pelo deserto.
E agora, nós mostrando nesta terra e nestes corpos mortais que amamos a Cristo e o servimos todos os dias de nossa vida, estamos mostrando com isso que servimos a Ele, estando nestes corpos mortais e temporários, e que também o serviremos estando no corpo eterno e glorificado, e o serviremos por toda a eternidade. E agora, para esta ocasião, temos um tema, o qual, pois, foi preparado por Miguel aqui e por José Nolasco, pastor. Disse, primeiro tinham 144 mil judeus em pé diante do Filho do Homem, mas foi arrumado com 144 mil judeus com o nome eterno de Deus em suas testas. Mas podemos arrumar um pouquinho mais, porque se dissermos que são 144 mil judeus, então o resto de Israel fica fora. Porque os da tribo de Judá são os judeus, mesmo que pusessem o nome de judeus a todos por causa de Nabucodonosor, quando levou muitos da tribo de Judá ao cativeiro, e depois chamaram judeus todos os hebreus. Mas em si, por exemplo, os efraimitas são os da tribos de Efraim. E os da tribos de Manassés são os manassenitas ou manasseitas, e assim por diante. E os da tribo de Benjamim, os benjaminitas, e os da tribo de Judá, os judeus. E agora, para tornar mais claro o tema, vamos pôr o Cordeiro com os 144 mil hebreus sobre o monte de Sião. E quando se diz os hebreus, aí estão ou caem todas as tribos, de todas as tribos de Israel. E aí nesses 144 mil hebreus entram 12 mil de cada tribo. De cada tribo das que são mencionadas aí no capítulo 7 de Apocalipse. E agora vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 14 o que nos disse desses 144 mil hebreus. Disse: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o Cordeiro com os 144 mil hebreus sobre o monte de Sião.
Podem tomar assentos. Tenham a bondade. Para poder compreender este nosso tema, temos que conhecer umas quantas coisas muito importantes com relação a este tema. Por exemplo, vamos enumerar algumas coisas. Temos que saber qual é o Monte de Sião. Em seguida, temos que saber quem faz o chamado. Temos que saber quem são os 144 mil. E necessitamos saber algumas outras coisas. Mas agora vamos ver destas três coisas: o chamado, quem o faz. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante diz: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, e continua enumerando 12 mil selados de cada tribo. Vimos quem é o que faz o chamado a esses 144 mil hebreus. É este anjo que vem com o selo do Deus vivo. É o anjo do Senhor Jesus Cristo ungido com o Espírito Santo. É o anjo do Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo, com o selo do Deus vivo. Nele vem Cristo em Espírito Santo manifestado. Vem o Verbo, a palavra manifestado em carne humana para chamar dentre os hebreus 144 mil de 12 mil de cada tribo. Agora vejam, vocês são chamados para estar onde? Sobre o monte de Sião. São encontrados sobre o monte de Sião com o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, o qual muda de Cordeiro a leão da tribo de Judá. E agora, Cristo em sua manifestação, no último dia, estará no monte de Sião. Ele esteve no monte de Sião de etapa, de era em era. Vamos ver qual é o monte de Sião para que tenhamos o quadro claro de tudo o que contém a mensagem correspondente a esta ocasião. Vamos ler no livro de Citações, onde nos fala o reverendo William Branham com relação ao monte de Sião. Vamos ver na página 133 do livro de Citações. Vamos ver aqui o que nos diz o reverendo William Branham com relação ao monte de Sião. Página 133, versículos 11:85, onde está um extrato da mensagem: o futuro lar do noivo e da noiva celestial e a noiva terrena, ou seja, o futuro lar da noiva. Disse: no qual o Senhor terá lavado as imundícias das filhas de Sião. Recordem, essa sempre é a noiva. Vem e terá purificado o sangue de Jerusalém. Esse é o remanescente dos judeus, mas a noiva.
quando se fala de Jerusalén, de Jerusalém, terá purificado o sangue de Jerusalém, é o remanescente dos judeus, ou seja, 144 mil hebreus. E quando se fala que terá lavado as imundícias das filhas de Sião, essa é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que quando se diz Sião, lavou as imundícias de Sião ou das filhas de Sião, está falando da igreja. E quando se fala que terá purificado o sangue de Jerusalém, está se falando dos hebreus. Está se falando desses 144 mil hebreus aqui. E agora, continuemos vendo através da Escritura o relacionado a Sião. Em muitas ocasiões também, Jerusalém se refere à igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos o que diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículos 18 em diante diz: Por que não chegastes ao monte palpável, ou seja, ao monte Sinai, aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade? Ou seja, que quando Deus estava lá no monte Sinai e Moisés estava lá, o que havia ali no monte era uma tempestade. Uma tempestade e havia fogo ali sobre o monte, havia escuridão, trevas e tempestade. Diz, e ao sonido da trombeta, havia também o som de uma trombeta ali. E a voz das palavras, essa era a voz de Deus, a qual os que a ouviram pediram que ele não falasse mais, porque não podia suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar ao monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés diz: estou todo assombrado e tremendo. E se estava assim espantado e tremendo, o mensageiro, como estaria o povo? E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Os primogênitos que são inscritos no céu são os membros da igreja de Jesus Cristo. São os crentes em Cristo que receberam o Espírito de Cristo e, consequentemente, nasceram de novo. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Agora olhem ao que nos aproximamos. Nos aproximamos do monte de Sião, a Jerusalém celestial. Nos aproximamos e aos muitos milhares de anjos e à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos ou escritos do céu no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o monte de Sião espiritual. E agora, em Gálatas capítulo 4, ouve-se um burrinho surrar, escutem. Ele diz A, E, I, O na sua forma. Por isso, na escola dizem as crianças A, E, I, O, U, mais sabe o burro que tu. Se prestarem bem o ouvido quando um burrinho assim está assim soletrando, ou seja, ele o que faz é dizendo A, E, I, O, U. Essas são os que? As vogais? As vogais. Mas aí ficou. É o único que sabe. Os papagaios aprendem, lhe ensinam, aprendem e então falam um pouquinho mais. A serpente falava, mas por causa da maldição ficou muda. Mas, vejam vocês,
Deus permitiu que ficassem animais que falem algumas palavras, como os periquitos, os papagaios e as araras também, não é? Ou algumas aves assim. E entre os animais, pois alguns dizem uma ou duas palavras, é o que dizem. O burrinho, os burrinhos, pois dizem aí as vogais, mas ficam aí todo o tempo e não progridem. Agora, vamos ver aqui em Gálatas capítulo 4. Aproveitamos que o burrinho, pois, estava assim, para dizer isto do porquê na escola se diz, mas sabe o burro que tu, mesmo que algumas vezes nem os mesmos professores sabem porque o dizem, mas vocês já escutaram por quê. Agora vamos ver em Gálatas capítulo 4, versículos 22 em diante diz, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava, ou seja, Ismael, nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, ou seja, Isaac nasceu por promessa através de Sara. O que se entende por alegoria, porque estes são 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. No Monte Sinai foi que se recebeu a lei. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, pois está em escravidão, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como, então, aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Agora vejam como, nesta tipologia, aparece o povo hebreu como nação sob a lei e a igreja do Senhor Jesus Cristo sob a graça. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, como lemos em Hebreus capítulo 12, versículos 20 em diante, está representada em Sião. E agora, vejamos o que nos diz o profeta Isaías, falando-nos no capítulo 59, versículos capítulo 59, versículos 19 em diante diz, então temerão o nome de Jeová desde o poente à sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito de Jeová alvorará contra ele a sua bandeira. Isto é para este tempo final, onde o inimigo, o anticristo, o homem do pecado, no qual estará o diabo encarnado, se levantará contra Cristo e contra a sua igreja e contra o povo hebreu, mas diz, e se levantará com os exércitos dos 10 reis que darão o seu poder e sua autoridade à besta. Mas o Espírito de Jeová levantará bandeira contra ele. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz Jeová, quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz Jeová, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da tua posteridade, diz Jeová.
desde agora e para todo sempre. E agora vejamos o que São Paulo nos explica em Romanos, capítulo 11, com relação a esta passagem. Aí nessa passagem diz que o libertador virá a Sião, o libertador virá a Sião, libertador que tirará de Jacó a impiedade. E isto será quando ele tirar seus pecados, o pecado do povo hebreu. Em Romanos capítulo 11, versículo 25 em diante, nos fala, fazendo referência a esta passagem de Isaías, e diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador. E agora, de onde vem o libertador para o povo hebreu? De Sião. E Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sião em Israel tipifica, em termos espirituais, a igreja de Jesus Cristo. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição são muito amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E aí 144 mil hebreus serão chamados e juntados e obterão perdão dos seus pecados e serão selados com o selo do Deus vivo. E assim serão selados nas suas testas e terão a revelação do nome eterno de Deus em nome novo do Senhor Jesus Cristo, nome do Cordeiro. Por isso diz que o anjo vem para chamar e juntar 144 mil hebreus e selá-los com o selo do Deus vivo. Selá-los nas suas testas. E isso está em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, e em Apocalipse capítulo 14 já aparece sobre o monte de Sião. Selado nas suas testas, aparecem com o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai escrito nas suas testas. E cantam um novo cântico. Agora vejam vocês isto aqui. Disse: e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. E quem então estão cantando esse cântico novo? Em Apocalipse capítulo 5, versículos 8 em diante, aparecem os que estão cantando esse novo cântico no céu. Disse: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Quem são os que cantam esse cântico novo no céu? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Os que foram redimidos com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E esse é o cântico que 144 mil hebreus vão aprender, porque a mensagem irá dos escolhidos de Deus do último dia ao povo hebreu, e terão esse novo cântico, porque o povo hebreu se manteve sob a lei. Mas vejam vocês, neste tempo final, o povo hebreu será convertido a Cristo, 144 mil hebreus, e aprenderão o novo cântico. E proclamarão esse novo cântico. Nesse novo cântico se proclama que Ele nos lavou com o seu sangue precioso, nos redimiu para o nosso Deus, de todo povo, linhagem e nação, e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo pelo milênio por toda a eternidade. Todas estas coisas serão dadas a conhecer ao povo hebreu, e eles terão esse novo cântico.
Agora vejam vocês quão simples que é tudo. Nesse novo cântico, somente esses 144 mil disse que são os que o aprenderão. Disse aí. E ninguém podia aprender o cântico senão aqueles 144 mil que foram redimidos dentre os da terra. Ou seja, que até o resto do povo hebreu não poderá aprender este cântico. Nem tampouco as pessoas que não receberam a Cristo como seu Salvador, mas somente os redimidos pelo sangue de Cristo. São os que têm esse novo cântico. E em seguida o aprendem os 144 mil hebreus, os quais serão chamados e juntados nesse tempo final de Israel, ou seja, do povo hebreu completo, 12 mil de cada tribo. Mesmo que haja duas tribos, Dan e Efraim, que não aparecem, mas a Deus não se perde nada, mas não aparecem como tribo. Mas a bênção de Efraim passou à igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim que não se preocupem, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo vai estar vivendo no meio do povo hebreu. E porquanto tem a bênção da primogenitura, que foi lançada sobre Efraim, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os redimidos com o sangue de Cristo, serão os que terão a posição mais alta no meio do povo hebreu, pois serão as pessoas que estarão com corpos imortais e que serão a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo e que serão os reis e sacerdotes no meio do povo hebreu e no meio do planeta Terra completo. E reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade como reis e sacerdotes sobre este planeta Terra. E ainda, esse reinado se estenderá ao universo completo, mas é preciso começar por algum lugar. Agora podemos ver quem são esses 144 mil hebreus. Podemos ver quem chama. Quem os chama é Cristo por meio do seu anjo mensageiro, é o anjo do pacto que chamou o povo hebreu por meio de Moisés e os tirou do Egito. Agora volta no último dia e por meio do seu anjo mensageiro chama e junta 144 mil hebreus. E o monte de Sião, vimos que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. São chamados e juntados na era da pedra angular, que é uma era que está sobre as 7 eras da igreja gentia. É a que coroa. É a que coroa essas 7 eras. É a que coroa o corpo místico de Cristo. Porque a era da pedra angular, a era da segunda vinda de Cristo, é a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo começou com hebreus, lá no dia de Pentecostes, até a primeira vinda de Cristo foi no meio de hebreus. E seus discípulos foram hebreus, e a igreja começou no dia de Pentecostes com hebreus, mas em seguida Cristo se voltou aos gentios e se abriu a porta aos gentios na casa de Cornélio, e Cristo em seguida enviou São Paulo aos gentios, e na Ásia Menor, vejam vocês, Deus começou a chamar e a juntar milhares de pessoas dentre os gentios, mesmo que alguns também eram hebreus. Mas a maior parte eram gentios. E assim encontramos que no princípio a igreja de Jesus Cristo começou com hebreus e depois continuou hebreus e gentios, até que depois foi se estendendo da Ásia Menor à Europa, e já na Europa já eram muito pouquinhos hebreus e a maior parte gentios, e assim foi de era em era. A maior parte foi de gentios, de era em era. A era que mais hebreus tinha das 7 eras foi a primeira era. E antes da primeira era, pois, o tempo dos apóstolos, que era completamente de hebreus. Em seguida, quando a igreja passou por essas 7 etapas, onde chamou dentre os gentios um povo para seu nome, e também dentre os hebreus, porque a igreja está composta de gentios e de hebreus.
Agora, para o tempo final, a era da pedra angular, que não corresponde, não pertence a nenhuma das 7 eras da igreja gentia, a qual se abre e se cumpre na América Latina e no Caribe, e chama e junta os escolhidos para a era da pedra angular. Dentre os latino-americanos e caribenhos, essa era, vejam vocês, é uma era para gentios e hebreus. E dentre os gentios, ao serem chamados e juntados e colocados na era da pedra angular, muitos têm raízes hebraicas. Pois os latino-americanos, quase todas as nações latino-americanas estão cheias de hebreus por causa das perseguições que vieram em séculos passados e vieram à América Latina e ao Caribe milhares ou milhões de hebreus. E em seguida, alguns se tornaram cristãos ou pelas boas ou pelas más naqueles tempos, porque era um assunto de vida ou morte. E depois continuaram se multiplicando, tendo filhos que foram criados no cristianismo, e ainda os nomes até os mudaram. Algumas vezes eles o mudaram eles mesmos, e outras vezes o governo ou a Igreja Católica os mudou e os marcou com certos nomes, ou nos nomes ou sobrenomes, certas letras que os identificavam. E em seguida, encontramos que a América Latina e o Caribe estão cheios de hebreus nas suas raízes, que nem sabem que são hebreus. Agora vejam como tudo veio acontecendo, e agora não sabemos quantos dentre os que são chamados no tempo final pela grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e são colocados na era da pedra angular. Não sabemos nem quantos são hebreus, nem quantos são gentios. E pode ser metade, metade, ou pode ser a maioria de hebreus, de raízes hebraicas, que não saibam nem que são hebreus. Mas vejam, Deus sim sabe quais são as raízes de cada um de seus filhos. Mas o importante é que nossas raízes sejam de Deus, estejam em Deus, que sejamos semente de Deus. Isso é importante, seja que nossas raízes terrenas sejam hebraicas ou sejam gentias. Não importa essa parte. Agora, na era da pedra angular é que se faz o entrelace de gentios a hebreus. É a única era que está desenhada por Deus para essa mudança de era e de dispensação, e para o Evangelho regressar dos gentios aos hebreus. Em nenhuma outra era podia se realizar essa mudança de dispensação nem de era, nem tampouco podia se realizar a mudança dos gentios aos hebreus, para que o Evangelho passasse dos gentios aos hebreus por meio do ministério das duas oliveiras, por meio do ministério de Moisés e Elias, por meio do ministério dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Por isso é que os gentios levaram o Evangelho aos judeus, assim como os judeus o trouxeram aos gentios. Os judeus, por meio do ministério de São Pedro, levando a mensagem aos gentios, à casa de Cornélio, e Paulo sendo enviado aos gentios na Ásia Menor, o Evangelho passou aos gentios. Por meio dos ministérios de quem? De Pedro e Paulo. E agora, por meio dos ministérios de Moisés e Elias, o Evangelho regressará aos hebreus. E para retornar aos hebreus, pois tem que estar entre os gentios os ministérios de Moisés e Elias. Os ministérios das duas oliveiras têm que estar no meio dos gentios da igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular. Essa é a única era que teria os ministérios de Moisés e Elias. O ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez, manifestados aí, para aí fazer a mudança dos gentios aos hebreus.
Por isso, Cristo, o anjo forte que desce do céu, o mensageiro a Israel, que vem para Israel, aparece primeiro a sua igreja gentia. E aí, estando no meio da sua igreja gentia, manifestado por meio do seu anjo mensageiro aos hebreus, vão reconhecer o anjo do pacto, o anjo de Jeová manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, e vão dizer: este é o qual nós estamos esperando. E o vão receber. E, consequentemente, estarão recebendo Cristo, o anjo do pacto, em sua manifestação final através do seu anjo mensageiro. E se tornará a mensagem do evangelho ao povo hebreu, o evangelho do reino. Assim como os hebreus trouxeram o evangelho da graça aos gentios, os gentios levarão o evangelho do reino ao povo hebreu. Isso é na era da pedra angular, onde se faz a mudança de dispensação. Se introduz a nova dispensação, o entrelace dispensacional com a nova mensagem dispensacional para passar ao povo hebreu, depois de estar um tempo entre os gentios, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que sobe a era da pedra angular. Agora podemos ver que é por meio do ministério de Moisés e Elias que o evangelho sobe, passa ao povo hebreu e passará dos gentios aos hebreus. Vejam o que nos diz o reverendo William Branham com relação a este grande evento que está por ocorrer neste tempo final. E ainda nesse tempo final, porquanto Deus está atuando entre os gentios e está chamando e juntando seus escolhidos. Entre os que respondem esse chamado, haverá uma quantidade grande de hebreus, de pessoas que nas suas raízes são hebraicas. E não sabemos até quanto pode chegar. Pode chegar a 50%, a 60%, 70%, 80% ou 90%. E pode até subir. Agora vejam, na página 30 do livro das Eras, disse: agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios, ou seja, quando tiver terminado a dispensação da graça. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se tão somente eles pudessem dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Esta coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Quem levará o evangelho de novo aos judeus? Moisés e Elias, as duas oliveiras. Por isso é que milhares de pessoas, milhares de pregadores tentaram levar o evangelho ao povo hebreu e não puderam. Nem os escutaram. O povo hebreu como nação não escutaram. Até São Pedro tentou e não receberam. Até São Paulo tentou e também não. E até Jesus, vejam, veio no meio do povo hebreu e rejeitaram. Mas para esse tempo final é que Deus prometeu que abrirá os olhos espirituais ao povo hebreu, a cegueira espiritual será tirada. E isso é um milagre que Deus fará com Israel. Israel, o qual está cego espiritualmente, receberá um milagre divino. E Deus lhe dará olhos para ver. Um milagre. Abrirá seus olhos espirituais. Dará olhos para ver. E o que significa dar olhos para ver? Olhos representam profetas, videntes. Dará 2 olhos para ver. Dará a Moisés e Elias. E com esses olhos, sim, que Israel verá claramente todo o programa de Deus. E esses são olhos de chama de fogo. Os olhos do Filho do Homem como chama de fogo.
percorrerá até Apocalipse 11, aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. E agora disse, assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, os judeus, e isso foi Pedro e São Paulo. Por meio de dois judeus passou o evangelho aos gentios. E agora, por meio de Moisés e Elias, passará o evangelho dos gentios aos hebreus. Porque Moisés e Elias, as duas oliveiras, estarão primeiramente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo, porque era no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu, onde estavam os dois querubins de ouro e onde também estavam os dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro que o rei Salomão construiu. E é aí, na era da pedra angular, onde os ministérios das duas oliveiras de Moisés e Elias estarão manifestados, para depois que terminarem a obra entre os gentios, na era da pedra angular, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o chamado passe a 144 mil hebreus e sejam colocados onde? No Monte de Sião, na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular. E daí em diante o chamado será aos hebreus, totalmente, a 144 mil hebreus, que estarão sobre o monte de Sião com o Cordeiro, com Cristo em sua segunda vinda, e terão o nome dele e o nome do seu Pai escrito nas suas testas, ou seja, que terão a revelação do nome novo de Jesus Cristo e o nome eterno de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, disse: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Quando nos fala da testa, nos fala da revelação divina na pessoa. E agora, também, em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, temos uma promessa para o vencedor, onde diz: e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E a pedrinha branca vindo é a segunda vinda de Cristo, que vem com um nome novo. E o vencedor que estará na terra e o recebe Cristo em sua segunda vinda, o recebe com um nome novo, e esse é quem recebe essa pedrinha branca. É dada a segunda vinda de Cristo com um nome novo. E esse será o único que entenderá esse nome novo escrito nessa pedrinha branca, escrito na segunda vinda de Cristo. Também em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, nos disse: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e o meu nome novo. E agora, nessa passagem, Cristo vai além do que tinha ido. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Porque dá mais luz com relação ao que ele fará com o vencedor, ao qual dará a pedrinha branca, com o nome novo. E agora diz que escreverá sobre ele o nome do nosso Deus, e o nome da cidade do nosso Deus, e o nome novo seu, e o seu nome novo. E agora, no Antigo Testamento, recordem que tudo isto tem que vir por um fio do pensamento divino, através de toda a Escritura. Por isso é que no Antigo Testamento encontramos que Deus mudou nomes. Por exemplo, a Sara mudou o nome de Sarai por Sara. Isso é nas traduções em espanhol. Quando você vai a outros idiomas, pode soar diferente. E Abrão
Abrão acrescentou um H e um A. E agora Abrão tem um H e um A. Ou seja, que tem 3 A's e um H. Ou seja, foi acrescentado um H e um A, e isso mudou o nome. A Jacó foi mudado o nome por Israel, quando obteve a vitória com o anjo lutando com o anjo e venceu, obteve uma mudança de nome. O anjo lhe mudou o nome, o anjo de Jeová, o anjo do pacto. Em seguida encontramos a Pedro, o qual recebeu uma mudança de nome, se chamava Simão, e Cristo lhe mudou o nome por Pedro. Cristo disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Ele disse, chamou Pedro, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, sobre a rocha da revelação. A igreja está fundada sobre a revelação. Para ter a revelação de Cristo em cada era e em cada etapa pela qual a igreja do Senhor Jesus Cristo passa. E saber, conhecer a Cristo, saber quem é Cristo, em cada era manifestado de era em era. E agora, a Saulo de Tarso, quando recebeu Cristo como seu Salvador, depois de ter a experiência lá no caminho a Damasco e recebeu Cristo como seu Salvador, seu nome foi mudado de Saulo a Paulo. Assim que podemos ver como estas mudanças de nome ocorrem por causa de uma vitória que obtiveram as pessoas que obtiveram estas mudanças de nome. E aqui em Apocalipse diz que para o vencedor, para quem obtém a vitória, lhe será dado um nome novo. Será escrito sobre ele um nome novo, o nome do nosso Deus, e o nome da cidade do nosso Deus, e o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E será dada a pedrinha branca com o nome novo. E será dada a estrela resplandecente da manhã, que é a segunda vinda de Cristo. Ele é quem recebe a Cristo em sua segunda vinda com um nome novo. E agora vejam vocês como isto vem por um fio de pensamento desde o Antigo Testamento. E se vocês buscarem no Antigo Testamento, no capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 ao 23, e também no capítulo 3, versículo 14 ao 15, quando Moisés perguntou ao anjo de Jeová qual era o seu nome, ele diz: Eu sou. Eu sou o que sou, e dirás ao povo: Eu sou, me enviou a vós. Aí, quando se vai ao original, são 4 consoantes, as quais são Y, ou seja, o I grego, o H, o W e o H. Essas 4 consoantes foram as que o anjo de Jeová deu a Moisés como seu nome. E em seguida disse, em Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23, falando sobre o anjo de Jeová, Deus disse algo muito importante aí, o qual não podemos deixar passar por alto. Diz: Eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam como o nome de Deus está em seu anjo. Por isso foi que o anjo de Jeová, quando Moisés lhe perguntou qual era seu nome, ele deu essas 4 letras, 4 consoantes, I grega, que é o Y, H, W, H.
E assim, Moisés obteve essa revelação. Moisés escutou como se pronunciava. E Moisés tinha esse conhecimento, sendo um profeta dispensacional, enviado para a libertação do povo hebreu, enviado por quem? Pela coluna de fogo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que através de Moisés se manifestou e realizou o êxodo do povo hebreu. E agora, este anjo do pacto, quando se fez carne, foi conhecido pelo nome de Jesus. E ele disse, Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai. E ele disse que as coisas que fazia no nome de seu Pai. E ele disse em uma ocasião, Pai, glorifica o teu nome. E Deus disse, já o glorifiquei, eu glorificarei outra vez. Isso está por aí pelo capítulo 12, versículo 28 de São João. Já o glorifiquei, o glorificou na primeira vinda de Cristo. Eu o glorificarei outra vez. Isso será na segunda vinda de Cristo. E esse será o nome eterno de Deus. E nome novo do Senhor Jesus Cristo. Estávamos bem, capítulo 12, versículo 28 de São João. Quando Jesus disse essas palavras, Deus falou desde o céu isto, já o glorifiquei e eu glorificarei outra vez. E muitas pessoas disseram, um anjo lhe falou, outros diziam, não, foi um trovão. E Cristo disse, esta voz não veio por minha causa, a não ser por causa de vós. Agora vejam como, para o último dia, o nome eterno de Deus será glorificado, o nome novo do Senhor Jesus Cristo será glorificado. A vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, no último dia, na era da pedra angular. E as coisas que Cristo, em Espírito Santo, estará realizando no nome eterno de Deus. E por isso, estaremos vendo que tudo vai estar se materializando conforme está prometido na Escritura. É uma obra de Deus no seu nome eterno, em nome novo do Senhor Jesus Cristo. Agora, não podemos seguir em frente falando destas coisas, já que está nos acabando o tempo e também já entraríamos muito profundo neste tema. Porém, vejam vocês, para o reino milenial, este nome eterno de Deus, em nome novo do Senhor Jesus Cristo, estará sendo ensinado e as pessoas obterão o conhecimento do nome eterno de Deus. E naquele dia Jeová será um, e um seu nome. Isso está em Zacarias, capítulo quê? Capítulo 12 ou 14. Capítulo 14, por aí, pelo versículo de 8 a 9. E agora, porque disse que Jeová será um e um seu nome, e Jeová será rei sobre a terra, e quando disse Jeová será rei sobre a terra, isso é Jesus Cristo como rei sobre toda a terra. Agora o nome de Jeová, vejam vocês, quando se fala o nome de Jeová, são as 4 letras consoantes. O que deve estar colocado aí é Y, ou seja, o Y, o H, o W e o H. Mas acrescentaram a essas 4 consoantes, acrescentaram outras letras. Por exemplo, ao Y, acrescentaram o E e o O. E diz G-O ou I-O ou Y, também em espanhol se traduz como J. E em seguida, vejam vocês, acrescentaram o E e ao Y lhe acrescentaram o E e depois do H colocaram o O e então diz G-O e depois do W, como a W é também duplo V, então colocaram um A depois do W. Então dizia Jeová com duplo V.
E em seguida também tiraram um dos V, e então ficava Jeová. Ou colocavam também Y, H, W, E, Yahvé. Ou seja, em diferentes formas começaram a acrescentar letras para tornar pronunciáveis as 4 consoantes que Deus deu a Moisés. No capítulo 3, versículo 13 ao 14 de Êxodo. Mas vejam, ainda não obtiveram com isso a pronúncia do nome eterno de Deus. Mas vejam vocês, para o último dia, a promessa é que Deus escreverá sobre o vencedor, Cristo escreverá sobre o vencedor o nome eterno de Deus e o nome eterno da cidade do nosso Deus e seu nome novo. E ele terá a revelação desse nome. E ele atuará nesse nome. Agora vejam vocês. Na primeira vinda de Cristo, Cristo disse que ele veio no nome do seu Pai e que ele atuava no nome do seu Pai e ele falava no nome do seu Pai, mas nunca vocês o ouviram na história dos evangelhos, nunca se ouve Jesus dizer: eu no nome de Jeová curo este doente, ou eu no nome de Jeová te abro os olhos, ou eu no nome do YHWH multiplico estes pães e estes peixinhos. Mas que ele falava a palavra e ninguém o escutava pronunciar um nome. Ninguém o escutava pronunciar o nome de Deus. Por quê? Porque ele vinha no nome de Deus. Ele tinha o nome de Deus nele manifestado. E, consequentemente, vejam vocês, quando o presidente de uma nação vem, pois vem no nome do presidente dessa nação, e ele pode ordenar que se faça isso ou que se faça o outro sem ter que dizer, no nome do presidente da nação fulano de tal, eu ordeno que façam isso. Não, todo mundo sabe que esse é o presidente e está ordenando que faça isso, que seja feito isso, e o fazem. Não perguntem em que nome tu nos ordenas, pois sabem que ele tem o nome. Portanto, se tem o nome, está ordenando em seu nome. E as pessoas que estão fazendo as coisas, as estão fazendo porque quem tem o que está ordenando é quem tem o nome. Agora vamos deixar isso quietinho aí. Porque quando vier este anjo, o qual recebe essa pedrinha branca, e sobre o qual Cristo escreverá seu nome, e o nome do nosso Deus, e o nome da cidade do nosso Deus, ele não terá que estar dizendo nenhum nome para o trabalho que está fazendo. Ele o fará. E todos saberão que o estará fazendo no nome eterno de Deus, em nome novo do Senhor Jesus Cristo. Bom? Vimos que até o chamado dos 144 mil hebreus será feito no nome eterno de Deus, em nome novo do Senhor Jesus Cristo. E todo o trabalho, o chamado dos escolhidos de Deus do último dia, dentre os gentios também, da igreja de Jesus Cristo. E toda a obra que será feita pelo anjo do Senhor Jesus Cristo será feito no nome eterno de Deus, em nome novo do Senhor Jesus Cristo. E assim, é como o cordeiro com 144 mil hebreus estará sobre o monte de Sião no último dia, mas antes estão os escolhidos da igreja gentia sobre o monte de Sião, na era da pedra angular. Aí temos outra vez. Em alguma ocasião, observem, escutem bem. E talvez alguns, pois não o digam tão claro, mas para ser um burro, é bastante claro falar. Bom, há pessoas que não sabem nem quais são as o quê? As vogais. E se um burro a sabe, e vejam, passou do primeiro ao segundo, do segundo ao terceiro, por isso é hereditário, não é? Assim que veio por herança, tampouco o aprenderam. Isso já veio.
digamos, no sangue deles. Bueno, Bom, pero Dios nos ha dado a nosotros mas Deus nos deu el conocer o mucho conhecer muito mais que isso. más. Y vean ustedes, E vejam vocês, los grandes sabios, en os asuntos grandes religiosos, sábios em assuntos han tratado de religiosos pronunciar tentaram de pronunciar las 4 consonantes, 4 letras as también, 4 todavía no consoantes, 4 letras também, e ainda não puderam pronunciá-las de tal modo se escuche como Dios que le se dijo al profeta escute Moisés. como Deus disse ao profeta Moisés, para tornar pronunciável o nome eterno de Deus. Bueno, Bom, la ciencia religiosa, que es la teología, a ciência religiosa, que é a teologia, muchos miles de años, leva muitos milhares de 4 anos, letrecitas ahí que no ha podido com todavía. 4 letrinhas aí, que não pôde ainda pronunciar bem. Pero Mas, para ese tiempo final, para este tempo las final, cosas que estará contenida uma en la das revelación coisas de la que segunda estará venida de Cristo, contida na son revelação da esas segunda cuatro vinda de letras, Cristo consonantes. são essas 4 letras com essas 4 consoantes. Essas 4 consoantes. Bom, vamos deixar isso quietinho aí, já que o tempo Que Dios avançou. los bendiga a todos, que Dios me Que los Deus abençoe a todos, que Deus os guarde e os cuide. pronto se complete el número de esos E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, e nós, os que vivemos, sejamos transformados, e todos sejamos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Y con la fe puesta en Cristo, E com a fé posta em Cristo, llegaremos chegaremos al cuerpo nuevo. ao corpo novo, obteremos o corpo novo e eterno, que Ele prometeu para todos nós, Con la fe com a fé en Cristo, posta el ángel del pacto. em Cristo, o anjo do Con la fe pacto. puesta en Cristo, el ángel del Com a fé posta em Cristo, o anjo do pacto, obtendremos todo lo que Él ha obteremos tudo o que Ele prometeu para nós, para este tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Miren cómo nos ha caído en la América Latina. Vejam como nos caiu na América Latina e no Caribe a maior bênção da Igreja de Jesus Cristo e para a Igreja de Jesus Cristo. La etapa más gloriosa A etapa mais gloriosa de todas as etapas. y con esa manifestación en la América Latina E com essa manifestação na América Latina e no Caribe, Deus vai dedicar, Cristo vai dedicar esse templo espiritual a Deus, para Deus morar em toda a sua plenitude nele, na sua igreja. Bueno, vamos a dejar eso quietecito, Bom, vamos deixar isso quietinho aí, porque si Dios va a manifestarse porque en toda su se plenitud, Deus vai se manifestar em toda a sua plenitude, alguém tem que estar ministrando aí. Cristo, Tem que estar ministrando Cristo em Espírito Santo por meio de um homem. Portanto, no será más já a intercessão não será mais no céu, porque ele já terá terminado no céu sua obra de intercessão. por lo tanto, Portanto, en la tierra, en su iglesia, na terra, em sua igreja, daí virá a bênção ou o juízo divino. A bênção para os seres humanos ou o juízo divino será falado, ou seja, que virá a revelação do céu, do trono de Deus no céu, a igreja de Jesus Cristo. E aí será captada esa revelación será captada essa revelação divina e revelada aos seres humanos. Recuerdan que es Recordam el lugar santísimo donde que é no lugar una sola santíssimo, persona ministraba el sumo onde uma só pessoa ministrava, o sumo sacerdote, e esse era o quem tinha en la frente, o nome escrito na en testa, una lámina. em uma lâmina de ouro. Por eso fue que Dios se enojó con Moisés. Por isso foi que Deus se aborreceu com Moisés quando pediu um ajudante. O ministério do sacerdócio correspondia a Moisés. Quando pediu um ajudante, então passou o ministério do sacerdócio de Moisés a seu irmão Arão. Tenía que ser en Mas tinha que ser em Moisés. Tanto o ministério de profeta, de rei, sacerdote, sumo sacerdote. como de sacerdote, sumo El sacerdote. ministerio de Porque o ministério de rei e de sumo sacerdote é o ministério de Cristo, durante el reino milenial, o qual durante o reino milenial estará como rei, e também ele é o sumo sacerdote. ahora vamos a dejar ya Agora, sobre vamos deixar já isso quietinho. Viram que eso, o do nome novo, pensamiento de isso vem por uma linha de pensamento desde o Antigo Testamento.
desde o Antigo Testamento. E se estava ali no templo, e o anjo do pacto o tinha. Veja, onde estava o anjo do pacto no templo? No lugar santíssimo sobre o propiciatório. E ali ele o tinha. E em seguida o sumo sacerdote o tinha na testa. Quando entrava no templo, ali o tinha escrito em uma lâmina de ouro. Vê? Estava escrito sobre um homem. E agora Cristo diz, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e o meu nome novo. Essa pessoa ministrará no lugar santíssimo. Os outros anjos mensageiros ministraram no lugar santo, mas esse que ministra no lugar santíssimo terá escrito, vê? Escreverei sobre ele. Era o sumo sacerdote quem o tinha escrito. E agora quem ministrará no lugar santíssimo será o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. Os demais mensageiros ministraram no seu tempo no lugar santo. Bom, esse é o anjo que chama e junta os escolhidos de Deus do último dia. Esse é o anjo que vem no nome eterno de Deus para realizar a obra de Cristo, e Cristo, por meio dele, realizar sua obra correspondente ao último dia. Por isso, vem com o selo do Deus vivo, e poderá selar em suas testas os servos do nosso Deus, os 144 mil, e em seguida eles aparecerão com o nome eterno de Deus, em nome do Cordeiro escrito em suas testas, tendo a revelação desse nome. Bom, já vimos um pouquinho mais, mas há muitíssimas outras coisas. À medida que vão escutando através das mensagens, vão obtendo o conhecimento de todas essas coisas. Recordem que Deus nos dá uma comida, uma ceia bem distribuída, ou seja, bem preparada. Um pouquinho de vegetais por aqui, um pouquinho de carne por aqui, e assim por diante, um pouquinho de cada coisa, porque está bem balanceada. Algumas pessoas querem ouvir de uma só coisa, e isso melhor lhes causa dano a eles. Tem que ser na forma que Deus nos dá o alimento espiritual. Vejam, algumas pessoas dizem, não, é que eu gosto de cenoura, e é preciso pôr um prato de cenoura, e isso é o que comem. E já na semana, como estão? Estão amarelos, que parece que estão doentes. Excesso de vitamina A, vem? Temos que ter uma dieta bem balanceada, e isso é o que nos dá Deus em cada mensagem. Uma comida, uma dieta bem balanceada, um pouquinho de cada coisa. E assim vamos crescendo no conhecimento de todas essas coisas, com essas vitaminas espirituais, vitaminas minerais e todas essas coisas. E vamos obtendo um quadro completo de todo o programa divino. Não de uma só coisa, mas de todo o programa de Deus. Que Deus continue abençoando a todos e passem todos muito boa noite.